Tudo bem? Meu nome é Josélia Freire e a minha missão aqui com vocês é ensinar que ser amada só depende de vocês, tá bom? Só depende de cada uma de nós. E hoje eu resolvi trazer um tema para vocês que é muito comum nas nossas falas, né? Então nós como mulheres perguntamos: onde foi que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Por que não está dando certo? Ou por que não estar como eu gostaria que estivesse? Então essas são perguntas que nós nos fazemos constantemente. Então eu gostaria de decorrer esse assunto aqui entre nós e eu gostaria muito que vocês compartilhassem, que vocês salvassem enfim, que vocês pudessem fazer todas as coisas necessárias, se inscrever no nosso canal. Nós estamos começando agora, mas se inscrevam no nosso canal, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal aqui para vocês. Compartilhem, fale com outras pessoas para que elas possam ver também. Mas vamos lá, onde foi que eu errei? Né? Por que será que não dá certo? Por que eu não atinjo os meus objetivos? Por que eu não tenho o relacionamento que eu gostaria de ter? Então muitas vezes nós nos fazemos essa pergunta. E antes mesmo de responder sobre isso, eu gostaria de contar uma história que é verídica, né? E que eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. É algo que até me emociona bastante de falar sobre isso. Existia um cego em Paris, né? Então ele estava lá e ele tinha uma plaquinha dizendo assim: me ajude, eu sou cego. E aquele homem passava o dia e as pessoas passavam e nem dava bola e ninguém dava gorjeta, né? Não ajudava aquele homem. E isso estava escrito lá na placa dele. Então veio uma outra pessoa, né? Que vendo ali essa busca, né, e vendo a sacolinha dele ali vazia, ela quis ajudar. Então ela pegou a placa, virou do lado contrário e ela escreveu a seguinte frase: hoje é primavera em Paris e eu não posso ver. Então quando as pessoas passaram e começaram a ler aquilo, elas começaram, todas elas sentiram o desejo de compartilhar algo que elas tinham com aquele homem, né? E foi um dia bom para ele, né? E com certeza ele pôde sentir um pouco daquela primavera pela ajuda das pessoas, né? Então como é que isso aconteceu? O que tinha aquela frase, né, que era diferente da outra: me ajude, eu sou cego? Então muitas vezes nós vamos pela razão, nós queremos dar uma lógica, uma plausibilidade para as coisas que acontecem à nossa volta, assim como aquele cego, né? Então assim, eu sou cego, me ajuda, eu preciso de ajuda. Mas isso muitas vezes não é a solução, não é o que as pessoas esperam, não é o que mexe realmente com o nosso desejo de fazer, com o nosso desejo de mudar. O que realmente mexe com a gente, com o nosso desejo e a vontade que nos inspira são as emoções, né? Então quando aquela frase foi mudada, as emoções foram mudadas, não só de quem estava dando, mas a pessoa teve a empatia da emoção também de quem estava recebendo, né? Então hoje é primavera em Paris e eu não posso ver, né? Então assim, o que foi a diferença? A pessoa trabalhou ali a emoção de quem lia, né? E isso fez com que mudasse todo o cenário. Então por que eu estou dizendo isso? Para nos lembrar de que nós muitas vezes vamos procurar soluções na nossa mente, né? Nós achamos que a razão vai explicar todas as coisas, mas na verdade o que nós precisamos é sentir as emoções, é agir com o coração,
né? Agir com o corpo, né? O corpo sente. E quando isso acontece, então nós temos um caminho a seguir bem diferente, porque nós vamos trabalhar a emoção, tá certo? Então assim, nós como mulheres, nós sabemos esse caminho. Esse é o caminho mais natural. Nós somos mais sentimental, nós temos uma espiritualidade maior, nós temos toda essa capacidade. O feminino traz muito da emoção, porém nós nos esquecemos, nós deixamos de lado, nós colocamos no banco de carona, vamos dizer assim, e deixamos as emoções passar. E essas emoções, esse sentimento, né? Quando eu digo emoção, é o sentimento verdadeiro daquilo que nós queremos e de que nós podemos. Tá? Então assim, muitas vezes nós ficamos nessa busca de onde foi que eu errei, quais são as coisas que eu deixei de fazer, quando na verdade nós estamos esquecendo da emoção, da empatia, de como o outro verdadeiramente sente, de como o outro verdadeiramente está. Tá? Então assim, nós vamos perceber que nós temos necessidades primordiais diferentes, mas elas se completam, tá? Então assim, eu sempre falo sobre isso, de que as nossas necessidades são opostas, mas elas se completam, né? Por ser tão opostas, uma completa a outra. Mas para isso nós precisamos ter consciência dessas necessidades, tá? Então assim, nós precisamos, se nós observarmos também, nós mulheres, nós agimos pelo que nós ouvimos, né? Nós somos assim, quando nós lemos um livro, então nós nos imaginamos, é uma maneira de aguçar as nossas emoções, tá certo? Os homens, eles são aguçados as emoções pelo aquilo que eles veem, né? Então se nós observarmos, no mundo comercial, quando a gente pega os 50 tons de cinza, ele é um livro grosso, né? Por que que ele é um livro escrito com detalhes que nos fazem quase que transportar para aquela realidade? Porque nós gostamos de ouvir, nós gostamos de ler, a nossa mente trabalha melhor as nossas emoções dessa maneira. Por contrário, o que se faz para acessar as emoções e os desejos de um homem? Através de vídeos pornô, através de pornografia, através de coisas mais de visão, né, da fotografia. E então eles vão para esses subterfúgios. Por quê? Porque é onde acessa. Então nós precisamos ter a consciência disso para agir a nosso favor, né? Então assim, qual é a primeira e uma coisa outra muito importante que nós temos que ter total consciência é de que nós não temos controle sobre o outro. Então muitas vezes a gente fica, onde foi que eu errei? Quando nós dizemos isso, nós estamos querendo controlar o outro. Nós estamos querendo que dentro da razão, né? Lembra que eu falei sobre eu sou cego, me ajude, eu sou cego? É mais ou menos isso. Quando nós queremos controlar o outro, né? Eu quero que isso aconteça. Assim, nós temos a mania de querer que aquilo vá de encontro com aquilo que as suas expectativas. Nós estamos muito preocupados em atingir as nossas expectativas. Só que nós esquecemos que para atingir as nossas expectativas, nós precisamos primeiro atingir ou saber ou ter consciência das expectativas do outro. Então isso faz toda a diferença, tá certo? Então, o que nós podemos então fazer? Nós temos uma necessidade muito básica que é de ter carinho, de receber carinho. E como é que as mulheres entendem o carinho? Como é que elas sentem-se, não, elas
se sentem, né, que estão tendo carinho. Quando essas mulheres, elas são ouvidas, quando o seu marido tem a possibilidade ou compreende que ele precisa ouvir, só ouvir, sem dar uma opinião, quando elas sentem que eles abraçam, quando elas sentem que ele dá colo, né? Então essa é a maneira que nós sentimos esse carinho. Só que para ele ter a segurança de dar esse carinho, ele precisa que nós possamos confiar, tá? Então nós precisamos confiar nele. E como é que nós demonstramos essa confiança? Quando nós acreditamos nele e nas coisas que ele faz, tá certo? Então assim, como que isso vai na prática? Quando ele tem um trabalho e você acredita que ele é bom no trabalho, mesmo sem ver o dia a dia dele. Às vezes, pela nossa expectativa, pela nossa maneira de encarar a vida, nós podemos julgar que o marido que nós temos é bom ou não profissional, né? E sempre, mesmo que a gente julgue que ele é bom profissional, nós acreditamos que se fosse eu, dava um upgrade assim, né? Ele poderia fazer melhor, ele tem a capacidade tal, ele sabe, eu acho que se ele fizesse assim. Então quando nós pensamos isso, automaticamente, só de pensar, né, nós automaticamente passamos essa ideia. E quando a gente passa essa ideia através de maneira direta ou indireta, nós dizemos para o nosso parceiro, para o nosso marido, para o nosso namorado: eu não confio em você. Né? Então assim, por que nós fazemos isso? Com a vontade ou querendo prejudicar ou não confiar? Não. Na realidade, a nossa intenção é querer ajudar, é querer dar um pouco mais, é querer mostrar para ele que você sabe o caminho. E quando nós fazemos isso, nós estamos ao mesmo tempo querendo controlar a situação. Vocês já perceberam como nós mulheres somos controladoras das coisas que estão à nossa volta? Nós achamos que sabemos o que é melhor para os nossos filhos, nós achamos que nós sabemos que profissão eles devem seguir, nós achamos que nós sabemos qual o melhor horário deles estudar, qual o melhor caminho eles devem seguir. Assim vai com o nosso marido, com as coisas que acontecem no dia a dia, como deve ser a nossa casa, em que posição devem ficar os móveis. Enfim, nós vamos nessa coisa constante de controlar, né? De que horário é melhor para se fazer as coisas, como deve chegar, a hora de comer, né? Então nós vamos querendo controlar todas as coisas. E aí, quando nós sentimos que esses controles começam a fugir da nossa mão, aí nós temos aquela impressão de que aonde foi que eu errei, né? O que eu estou fazendo de errado? Por que não está dando certo? Né? Nós temos aquela coisa de achar que o outro não está te ouvindo, porque você está dando todo o seu melhor, você está dando tudo de si, mas na realidade não é que você está dando tudo de si, você está querendo controlar tudo que você tem à sua volta. E mesmo sem perceber, né, assim, cheias de boas intenções, nós vamos para o caminho errado, nós vamos para o caminho de não confiar. E quando nós não confiamos, nós vamos quebrando outras coisas que são essenciais para que esse parceiro se sinta feliz ao nosso lado, se sinta bem à sua maneira,
né? Então nós não admiramos, nós não permitimos com que ele cuide, né? Nós vamos quebrando outras sequências que vão fazer todo sentido na nossa vida, que vai permitir com que este homem te trate com carinho, porque ele só vai te ouvir, ele só vai te dar aquilo que você espera quando você confiar nele. Nós temos essa necessidade do controle. Então, quando nós nos desprendemos desse controle, então confiar é realmente se desprender desse controle, é permitir que o outro cuide da maneira dele e aceitar isso. E não só aceitar, mas vocês vão perceber que isso vai trazer mais leveza, mais tranquilidade, vocês vão se permitir ser cuidada, vocês vão perceber que a sua felicidade vai aumentar só pelo fato de você abrir mão desse controle. Então assim, parece muito difícil, nós como mulheres temos uma dificuldade enorme disso. Por quê? Porque nós acreditamos que eles não vão conseguir fazer, de que não vai dar certo. Se eu não ficar ali em cima, se eu não ficar controlando, se eu não disser como tem que ser feito, vai dar errado, né? Então nós precisamos abrir mão disso, né? Então quando nós, olha como que é um jogo um pouco confuso para nossa mente quando a gente vai na razão, tá? Então porque nós queremos fazer tudo na razão. Como é que eu vou me sentir mais tranquila, vou me sentir mais amada se eu vou abrir mão de todo o controle, né? Como é que eu vou sentir o carinho desse? Parece que não bate, parece que ele não vai saber fazer como, mas é justamente no momento que nós abrimos mão disso, é justamente nesse momento em que você solta, em que você começa a receber de volta, tá? É justamente no momento que nós abrimos mão de todas as nossas expectativas é que nós conseguimos ter o retorno. Então assim, nós temos alguns pensamentos, algumas crenças, né, que são muito fortes, né? Nós mulheres, principalmente nos dias atuais, nós evoluímos, crescemos muito, fomos muito empoderadas, e isso não é ruim, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Só que às vezes nós não conseguimos canalizar isso para a nossa própria felicidade. O que nós fazemos com toda essa evolução, com todo esse empoderamento, é trazer mais peso para as nossas costas, é trazer mais dificuldades, né? Nós vamos somando responsabilidades que nós podemos dividir, que nós podemos confiar que o outro vai fazer e que vai fazer muitas vezes melhor do que nós acreditamos. Entende? Isso é real. Mas nós temos tanto medo, o medo da incerteza, o medo de perder o controle, que nós nos sobrecarregamos, que nós temos tantas coisas sobre nós. Então assim, o fato de evoluirmos e de crescermos muito é excelente. Isso abriu tantas portas, abriu tantas possibilidades, e nós temos que continuar sendo assim. Mas nós temos também que entender que nós não somos donas de toda a verdade, que nós não temos a capacidade de fazer todas as coisas que estão à nossa volta, seja ele para o parceiro, para os filhos, para a mãe, para o pai, para o irmão, para o tio, para a cunhada. Então muitas vezes nós achamos que nós conseguimos ajudar todo mundo, que nós vamos estar em todos os lugares, e fora tudo o relacionamento de pessoas,
tem as nossas responsabilidades de casa, tem as nossas responsabilidades de refeição, de querer dar uma refeição mais equilibrada, de poder ajudar na escola, de poder, entende? Então assim, são muitos os afazeres e responsabilidades que nós fomos somando, né? Nós somos mãe, mulheres, tias, enfermeiras, dona de casa, motorista, e aí vai. E se a gente for colocando uma lista, essa lista é enorme. E por que nós queremos todas essas responsabilidades para nós? Por que nós não delegamos? Por que nós não esperamos que o outro faça para nós um pouquinho? Porque nós acreditamos que nós sabemos como fazer. Nós somos capazes, nós somos mulheres, nós somos Mulher Maravilha, né? Aliás, essa concepção de Mulher Maravilha também é uma concepção errada, sabe por quê? Porque se você observar a Mulher Maravilha, ela só chega ali na hora H e resolve tudo, ela não fica passando fase por fase, momento por momento, tendo todo o transtorno, né? Não, ela só chega ali na hora, tchum, e tá pronto, e sai ali como a heroína, né? Então assim, é isso que nós precisamos fazer, é estar somente em momentos que vão fazer a diferença, é estar prontas, e isso é o empoderamento, é saber exatamente o momento certo de agir, é saber exatamente o momento certo de falar, é saber exatamente o momento certo de receber. Para isso, nós precisamos tirar algumas dessas muitas responsabilidades que nós acreditamos que só nós sabemos fazer. Porque senão a gente não tem tempo para perceber, senão nós não conseguimos identificar as coisas que são importantes para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Nós não conseguimos perceber e identificar as coisas que realmente têm o maior valor. Então assim, se nós desenvolvemos, somos boas profissionais, nós temos que saber o melhor momento para os nossos filhos, para dar para eles aquilo que realmente é o desejo deles e o que eles necessitam de nós. Se nós vamos querer suprir todas as necessidades, nós não vamos conseguir. Então nós precisamos, então assim, aonde foi que eu errei, são coisas que tá só na razão e que você não vai achar uma solução. Então qual é o caminho? Então o que eu tenho que fazer, Josélia? Por onde eu começar? Comece confiando na pessoa que está ao seu lado. Comece demonstrando para ela de maneira direta que você realmente acredita na pessoa que está ao seu lado, que você vai permitir receber aquilo que ele tem para te dar com gratidão. O que ele tem para te dar pode não suprir todas as suas expectativas, mas eu garanto para você que muitas vezes essas expectativas vão ser superadas, se ao menos nós nos permitirmos receber. Tá? Então, nós precisamos começar a voltar a sonhar. Né? O que é sonhar? Se nós observarmos o que é um sonho, né? Um sonho, quando você dorme à noite, que você fala, nossa, acordei, tive um sonho louco, né? Então o sonho, ele não tem uma lógica, não tem um começo, um meio e fim, como uma história que nós contamos. Um sonho é um sonho, né? Um sonho, ele tá sem as amarras, sabe, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, se isso é possível, se não é, se vai atingir ou se não vai.
né? Então assim, tá sem todas essa lógica, essa razão que é tão importante pra gente. Então nós precisamos começar a sonhar, a meditar de manhã quando nós acordarmos e imaginar essa vida linda, maravilhosa que nós queremos, mas que nós esquecemos até de imaginá-la. Nós esquecemos até de visualizar com a mente. Então nós podemos fazer isso de uma maneira tão tranquila. Porque na realidade, todas nós, principalmente mulheres, esse senso de controle vem porque nós somos muito capazes, sim. Ele vem porque nós sabemos de quão forte cada uma de nós somos. Só que para que nós possamos exercer todo esse potencial, nós precisamos identificá-lo e ter a serenidade, a leveza de fazer nos momentos propícios, nos momentos adequados. Então nós precisamos ser mais leves, precisamos ser mais serenas. E como isso acontece? Eu volto a repetir, acontece a partir da confiança. O início. Existem outras etapas, mas algo importante é confiar. Comecem a pensar como é que eu posso realmente confiar. Como é que eu posso realmente abrir mão de todo esse controle que eu acho que é necessário. Então assim, comecem elogiando, comecem acreditando que o seu marido tem condições de sustentar você sozinho, mesmo que você continue trabalhando. Tenha a concepção de que ele não é um coitado, de que ele sabe fazer as coisas. Nós temos a pretensão de achar que quando um homem chega próximo de nós e diz, olha, nós gastamos tanto esse mês, que coisa, que dó, né? Então você não vai ter o dinheiro, você quer o meu dinheiro aqui para completar? Não é isso que ele quer. O que ele quer é que você admire, que você confie que ele é capaz de te dar tudo aquilo que você precisa. Então vai ter testes? Vai sim. É normal. Tá? Então o que ele está querendo é só que você reafirme essa confiança. Mas nós, porque nós pensamos diferente, porque nós agimos diferente, então nós vamos pelo nosso julgamento, pela nossa pretensão, pelo nosso controle. Então lembra quando eu falei da emoção, de tentar usar de empatia com o que o outro realmente sente, com o que o outro realmente quer? Porque quando nós confiamos, quando nós acreditamos de verdade que ele pode nos dar algo melhor dele, então ele vai dar, ele vai querer dar mais e mais. Acreditar que ele é capaz, se ele chega no dia e fala assim, olha, eu tive um problema no trabalho e meu chefe falou isso de mim. E se você acreditar no chefe dele e não nele, você está dizendo que você não confia. Então, aquilo para você tem que soar como um absurdo. Então ele não está dizendo para você, para que você possa concordar com o chefe dele e superar aqueles desafios. Ele não está falando isso.
Ele não está pedindo para você ensinar ele como faz uma meta para que no próximo mês o chefe dele possa elogiar. Não é isso. O que ele está pedindo para você é que você acredita e confia que ele vai achar a solução, que ele vai traçar a meta que vai superar aquele desafio. Então, quando nós conseguimos entender essas coisas, quando nós tivermos a consciência do que o outro precisa, nós vamos começar a receber aquilo que nós precisamos. Isso vai se tornar um poder muito maior. Esse é o verdadeiro empoderamento. Isso vai trazer para você algo muito mais completo, muito mais tranquilo. Faz sentido para você isso? Ou será que você continua pensando assim, mas isso aí não é para mim não, isso aí não dá certo comigo não. Eu já fiz isso, eu sei disso. Muitas de nós somos tão controladoras que nós estamos nessa coisa, isso aí não vai dar certo para mim, eu já sei isso, eu já tentei isso, eu já fiz aquilo. Só que nós fazemos, muitas vezes até vocês estão falando a verdade. Eu elogiei hoje, mas só que assim, amanhã você dá uma rasteira. Você elogia hoje e amanhã você dá uma rasteira pior do que se você não tivesse elogiado, porque aí você piora ainda mais a situação. Então, muitas vezes nós estamos fazendo um elogio, mas sem a intenção de fazer um elogio. Então assim, se você está nessa coisa, eu já sei, isso não vai dar certo, isso aí não é pra mim, nós estamos no caminho errado. Por quê? Porque se você está aqui é porque você quer melhorar em alguma coisa. Porque você tem o desejo de tirar algum conflito, alguma coisa que não está funcionando legal. Então você pode. Então a primeira coisa que você tem para isso é se permitir fazer diferente. É se permitir ouvir o conselho. É se permitir fazer diferente. Eu vou te dar um exemplo sobre desejo e intenção, para que você possa perceber o quanto é importante nós tentarmos fazer diferente. Tá? Vamos dizer, tem um exemplo muito comum que acontece, acho que com todos os casais. Vamos dizer que você queira ir para casa do seu tio. Você foi lá quando era adolescente ou já no começo da idade adulta. Faz muitos anos que você não vê um tio que mora numa outra cidade próxima, né? Não importa muito aqui, e você vai então agora com seus filhos, com seu marido conhecer esse tio. E aí vocês pegam o caminho e seu marido fala assim, olha, eu vou... Aí você fala, para onde você está indo? Estou indo para casa do seu tio. Mas o caminho é por aqui. Aí ele fala, não, eu conheço um caminho por aqui, é mais tranquilo, é mais isso, mais aquilo, não sei o quê. Você fala, não, mas o caminho... E aí ele gera um conflito ali, né? Não, mas isso aqui, olha, eu fui por aqui, porque não sei o quê, porque você... Aí você começa, a gente já vai na razão para provar que nós estamos certos. Quando aí você percebe que a coisa vai ficar ruim, você fala, tá bom, vai, faz o seu caminho, pode seguir, vamos, beleza. Aí tá no caminho. Daí a pessoa pega o caminho e de repente ela se perde. Ou de repente o caminho está emburacado, o pneu bate numa pedra e fura ou quebra e tem que parar para consertar. Enfim, aí você fica ali por dentro. Tá vendo? Eu não falei? Eu falei para você que o outro caminho era melhor. Eu disse para você que esse caminho não ia dar certo. Então, qual era a sua intenção? Volta lá no início. Qual era o desejo quando você saiu de casa?
O desejo era chegar na casa do seu tio, com a sua família, passar um momento de harmonia, de alegria. Esse era o seu desejo. Você tinha um desejo real de que vocês iam passar uma tarde gostosa em família, aumentar os laços e tudo mais. Mas aí qual foi a sua intenção nessa trajetória? A sua intenção foi provar que você estava certa. Foi provar que você sabia o caminho. A sua intenção era dizer que você, em outras palavras, não confia no seu marido. Que você sabe que ele não entende das coisas como você. Então o que você conseguiu com isso? Qual foi a consequência? Vocês perderam tempo, um carro quebrado, vocês chegaram lá, um olhando meio atravessado para o outro, os filhos já todos ressabiados e quietos, porque sentiram todo o clima que estava passando. Você já não consegue mais ter aquela harmonia, já tem medo de falar que o outro vai rebater ou que o outro vai reclamar. Então, o nosso desejo, a nossa intenção, ela tem que ser alinhada com o nosso desejo inicial lá, de chegar em paz, de chegar em harmonia. E que para isso, algumas vezes, nós vamos ter que se desprender desse controle. De que para isso nós vamos precisar confiar no marido que está ao nosso lado. Então dizer que confia, que elogia, não, eu faço isso. Né? Às vezes eu falo assim, olha, você já experimentou elogiar a capacidade que ele tem no trabalho? Ah, eu faço isso. Faz? Será que faz mesmo de verdade? Ou será que quando ele chega em casa e fala, olha, hoje eu tive um dia péssimo, meu chefe me cobrou por isso, eu trabalhei, tal, e você fala, não se preocupa não, amanhã você traça uma meta de acordo com o que seu chefe pediu, ele não está pedindo isso para você? Você traça, você faz assim, assado. Então o que você está dizendo para ele? Que o chefe dele tem razão. O que você está dizendo para ele? Eu não confio em você. Se seu chefe é seu chefe, é por isso que ele é seu chefe. Não é isso. Não é isso que traz a harmonia, não é isso que ele quer ouvir. Não é essa necessidade básica. Você não está usando de empatia. Você não está indo na emoção que vai conectar com o seu marido, com o seu parceiro, com o seu amigo, com o seu namorado, com o seu filho. Porque os homens têm a necessidade de que eles se sintam capazes. E nós conseguimos atingir isso a partir do momento que nós confiamos. E o confiar tem que confiar de verdade. Tem que acreditar que ele pode. É quando ele chegar nessa maneira de dizer assim, olha, eu acredito que a sua maneira, pela sua experiência, pelas coisas que você faz, é o melhor. Então continue. Eu sei que você vai achar a solução, que você vai, através da sua meta, atingir os objetivos e o seu chefe vai saber o quanto você é bom naquilo que você faz. Vá lá amanhã, supera isso. Eu sei que você pode. E esse homem abatido aí, que está aí, não é o homem que eu conheço. Porque o homem que eu conheço, ele é forte, ele é valente. É isso que ele quer ouvir. Que você acredita de verdade. Então, quando isso acontecer, você vai tirar de si algumas responsabilidades. Você vai tirar de si o controle de ter que ensinar, de ter que saber todas as coisas. Então nós podemos começar a fazer alguns exercícios simples do dia a dia para que nós possamos confiar nesse marido.
Que exercícios são esses? Quando sair, que fala que vai chegar num lugar, permita que ele chegue da maneira dele. Permita que ele conduza, não só o dirigir, mas que se ele quiser parar para perguntar, ele para. Senão você não vai sugerir, para ali e pergunta para fulano. Não. Quando nós fazemos isso, você está falando, você não é capaz. Porque se ele parar e pedir, ele sabe, ele está conduzindo. Entende o que isso significa? Então são exercícios simples do dia a dia. São exercícios de quando ele chegar cansado, dizendo que está desanimado, você elevar o ânimo dele. Opa, você não precisa ficar assim. Ou você até pode passar por esse momento, toma um banho, vai descansar, porque eu tenho certeza que amanhã você vai levantar e você vai fazer muito melhor, porque você é melhor que isso. Então nós precisamos fazer esses exercícios em pequenas coisas. Se você pedir para que ele coloque a mesa, permita que ele coloque a mesa à maneira dele, mesmo que não atenda às suas expectativas. Mas você pediu, ele está fazendo. E agradeça por ter isso. Então nós esquecemos de dizer que confiamos em pequenas coisas. Acredito que o auge que nós podemos começar a perceber o quanto essa confiança nos faz bem é permitir que ele seja o provedor, porque essa é uma necessidade dele. Então será que quando nós trabalhamos fora nós temos a coragem ou temos a confiança de dizer, olha, administra o meu salário para mim, me dá uma pensão aí para eu poder comprar minha bolsa, fazer meu cabelo, arrumar minhas unhas, e o restante você administra pagando, dizendo como que nós vamos gerir melhor a nossa família? Será que você acredita que quando ele fala, olha, o meu dinheiro não deu esse mês, você fala para ele, eu acredito que você consegue, que você vai gerir da melhor maneira, porque eu sei que você pode. Porque se você disser que ele não pode, ele não pode. E se você disser para ele que você vai administrar, ele vai permitir que você administre. Só que o que você vai estar fazendo? Trazendo mais peso para suas costas. E, pior ainda que o peso, vai estar tirando a confiança que ele precisa. Tirou a confiança que ele precisa, ele não te dá o carinho que você tanto almeja. E daí nós não nos sentimos amados. Daí a corda começa a puxar para os sentidos opostos. Começam os conflitos, as mínimas brigas, começa a insegurança, começa onde foi que eu errei, por que que eu faço tudo certo, por que que eu me dou, por que que eu faço isso e ninguém entende. Não é essa o nosso conflito? Porque nós não estamos dando da maneira correta. Estamos, na realidade, dando aquilo que nós queremos para o nosso controle. Então, desprende, solta, sonhe, seja leve, tranquila, e isso vai fazer a diferença. Então, eu vou terminar hoje deixando esse desafio com vocês. Façam exercícios diários de confiança. Exercícios esses que podem ser traduzidos através de elogios. Elogios na capacidade que ele tem de resolver as coisas. Então tá bom, eu gostaria de terminar falando exatamente como eu comecei. Lembra da história do cego? Me ajude, eu sou cego. Essa é a razão, mas a emoção é: hoje é primavera em Paris e eu não posso ver.
Quando nós formos pela emoção que já está dentro de cada uma de nós, quando nós agimos pelo coração, nós vamos conseguir achar o caminho. Está dentro de cada uma de nós. Vamos esquecer as causas, as razões, ou isso ou aquilo. Vamos para a emoção, o sentir e se colocar no lugar do outro, sentindo, que é a empatia. Então nós vamos encontrar o caminho, ok? Então isso faz sentido para vocês? Comentem aqui. Passem essas informações, se foi boa para vocês, se inscreva no canal, vamos ouvir mais, vamos ter mais disso na semana que vem. Joinha. Dá um joinha, né, no canal do YouTube para a gente perceber que fez sentido para vocês. Toda quinta-feira às 8h30 eu faço uma live no Instagram. O meu Instagram é joseliafreire.s. Estejam lá, vamos conversar, comentem, fala, olha, eu tentei isso e não deu certo, a minha experiência foi assim. Fala com a gente. Nós vamos poder ajustar essas diferenças que nós pensamos que estamos fazendo, mas na realidade não estamos. Porque dizer eu já sei, ou isso não serve para mim, ou isso aí não funciona, nós já temos. Então vamos fazer o diferente. Se nós estamos aqui é porque nós queremos e podemos fazer diferente, tá bom? Então, muito obrigado, dá um joinha, compartilhe com as suas amigas, passa pra gente aquilo que você pensa, suas experiências, suas dúvidas, se fez sentido para você, tá? Comenta com a gente que nós vamos estar aí e na próxima semana vamos estar compartilhando mais. Até, tchau!